Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. E hoje nós vamos falar sobre o calendário. Isso é muito importante. Eu já falei em outro vídeo, quando teve uma atividade sobre a temperatura, sobre trabalhar o tempo, o nome, enfim. E eu falei que eu ia comentar sobre o calendário. Por que que é importante? Porque quando você trabalha com a criança a contagem dos dias, você reduz a ansiedade. Você faz a criança entender que ela precisa esperar a data, ou então você prepara a criança para algo que vai acontecer, que a gente chama de previsibilidade, né? Isso ajuda muito. Isso, para mim, é uma ferramenta até hoje com meu filho aos 16 anos. Quando eu percebo que ele está muito ansioso, eu começo a contar os dias novamente e mostro no calendário o que vai acontecer. Isso é extremamente importante. Por exemplo, algumas datas têm fogos de artifício, não sei na sua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro, no dia 23 de abril tem, que é São Jorge. Lógico, no final do ano também tem. E quando tem jogo jogo de futebol, também tem muito. Então, assim, nos jogos de futebol ele já consegue, né? Copa do Mundo, por exemplo. Nossa, a Copa do Mundo, quando ele era menor, era um sofrimento. Eu não sabia trabalhar isso aqui ainda na época, né? Depois da outra Copa eu já consegui trabalhar. Então, eu acho que assim, é muito importante trabalhar com as crianças que foram diagnosticadas com autismo. Essa questão de previsibilidade, ok? Eu trabalhei dessa forma, mas vamos ver que de repente no seu caso você trabalha de uma forma diferente, tem outras ideias. Eu acho isso fantástico, porque assim, eu tenho calendário de contagem, eu tenho calendário, por exemplo, eu tenho o cronograma do que ele faz durante a semana. Hoje eu já posso fazer dessa forma, ok? Com várias tarefas que ele tem que fazer todos os dias. E por incrível que pareça, hoje eu simplesmente monto o calendário dele da semana com ele e ele só segue. Eu não preciso mais mexer nisso. Mas todo domingo eu preciso reforçar se tiver alguma diferença. Por exemplo, médico marcado. Quando ele vai sozinho, né, que algumas atividades agora ele já faz sozinho. Tem outras que ele precisa do meu acompanhamento. Ok? Então, assim, esse outro calendário de horários e tudo eu posso fazer numa outra vez. Hoje nós vamos trabalhar a contagem dos dias, que é muito simples. E um calendário como este daqui, né, a gente consegue na internet muito fácil. E ainda que você não consiga, você consegue fazer isso aqui num aplicativo, num programa como o Excel, por exemplo. Não precisa ser nada tão arrojado. São quadradinhos, os dias, porque é muito simples mesmo. Tipo, no dia, vou aqui escrever, no dia 7 ele tem médico, ok? E aí a gente sabe que no médico ele não se sente confortável, ok? Mas a gente vai preparar ele para isso. Então, assim, lá naquele calendário da canção do dia, ou nesse calendário aqui, você vai começar a dizer, olha, o Henrique, hoje é dia, porque aqui pegou também o início o final do outro mês. Então, hoje é dia 1º, tá? O médico vai ser dia 7. Hoje é dia 1º. Risca aqui, ok? No outro dia, não pode esquecer, tá? No outro dia, vai lá, Henrique, hoje é dia 2, marca aqui, ó, o médico é dia 7, tá bom? Ó, falta 1, 2, 3, 4 dias para o médico. Pode trabalhar a contagem também. Ah, mas ele não prestou atenção. Você que pensa, porque na hora que você está falando assim, de repente presta mais atenção do que o que você está fazendo. Então, aliás, muito cuidado com o que você fala perto, porque presta mais atenção do que você possa imaginar, ok? Até porque a maneira de aprender de cada um é totalmente singular. Então, assim, a gente realmente precisa ficar muito atento aos detalhes, ok? E assim, sucessivamente, até chegar o dia, ok? Então, assim, eu tenho alguns acordos com ele quando chega um dia de muito estresse, que para ele é o final do ano, lá nas festas de final do ano, a gente vai para algum lugar mais silencioso. Então, assim, para mim não foi sacrifício nenhum. Tem pessoas que gostam de mais agitação, de festa, talvez isso seja um incômodo, mas, gente, eu vou ser muito sincera, a rotina da gente muda bastante. Muda, mas não quer dizer que fique ruim, que fique chato, ok?
A gente pode criar novas rotinas. O ser humano, ele é adaptável, ok? Então, não faça isso, ou qualquer modificação de rotina, assim, isso é chato, não tô afim. Você pode fazer de uma forma que você goste, mas que você também adapte, lembrando que o seu filho, nesse primeiro momento, ele precisa disso. Isso realmente, a ansiedade, para eles é muito complicado, porque nem sempre eles conseguem se comunicar. Se ele for não verbal, por exemplo, como era o caso do meu filho, não conseguia falar, mas ficava agitado, chorava, ficava irritado, tacava as coisas na parede, quebrava coisas, né? Então, assim, o meu tinha uma maneira de tirar o sapato e jogar, quer dizer, isso é perigoso, podia pegar ninguém, machucar. Então, até eu chegar ao ponto de entender que eu precisava trabalhar essa questão com ele, para que ele ficasse calmo, porque eu fazia como eu fazia com a minha filha. Hoje é dia do médico, vamos lá. Gente, olha, na maior parte das vezes isso não funcionava com ele. E não funciona com várias crianças. Entendeu? De você pegar e já fazer. Lógico, tem dia que não tem condição, que a gente tem um imprevisto. Mas não é todo dia que a gente tem imprevisto, né? Então, quando são compromissos assim que a gente sabe que causa ansiedade, vamos trabalhar isso um pouquinho antes, para evitar essa ansiedade, para você conseguir trazer alguma previsibilidade, porque isso ajuda muito o relacionamento dentro de casa e aquelas confusões que às vezes acontecem que a criança não está entendendo. Então você faz de uma forma que ele entenda, ok? E essa contagem aqui, eu vou falar, já ajudou muitos pais, e eu estou sempre ensinando, porque isso facilita muito a vida da gente, ok? Simples, barato, fácil, só precisa de organização e disciplina. E aí a gente realmente precisa mudar a nossa forma de pensar. Se você não tem o costume de usar um calendário, não tem o costume de fazer esse tipo de atividade, tenta colocar na sua rotina. No início sempre é um pouquinho mais complicado, mais cansativo, mas depois que entra no ritmo, gente, melzinho na chupeta é maravilhoso e como ajuda, ok? Curtiu? Gostou? Dá o seu like, compartilha, fala com os amigos, vamos fazer o canal crescer, acompanha a gente nas redes sociais e até a próxima. Não esquece de deixar os seus comentários e as suas dúvidas, ok? Até logo!